Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa, onde vamos falar sobre linguagem formal e informal. Nesse momento da aula, vamos observar alguns exemplos que fazem uso dessas linguagens, tá? Vamos ver o exemplo de uma carta. Mas não é uma carta simples que a gente costuma mandar no dia a dia para um amigo ou familiar, não. É uma carta de reclamação. E vamos observar os detalhes dessa carta que faz uso de uma dessas linguagens que nós vimos, a formal e informal. Vamos identificar, tá? Vamos para a leitura? Vamos lá. Vamos ler e interpretar uma carta de reclamação. Essa é a nossa carta, tá? Então, a Contos de Fadas, loja de departamentos. Então, a carta foi enviada para Contos de Fadas, loja de departamentos. No que diz respeito ao pedido número 1, realizado em 12 de outubro de 2010, venho manifestar meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para no máximo até o dia 17 de outubro de 2010. Ou seja, já se passaram 10 dias no prazo limite de entrega e até o momento não recebi as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Dessa forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da compra, em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro a restituição dos valores pagos. Aguardo resposta. Anápolis, 27 de outubro de 2010, Antônio Modesto de Almeida. E aqui tem os dados dele, o CPF, o endereço, né? Anápolis, Goiás. Ok? Se você observar a linguagem dessa carta, vamos lá. Ela usa uma linguagem bem formal, tá? No que diz respeito ao pedido, dessa forma venho solicitar. É uma linguagem bem formal, se referindo a essa reclamação aqui, né, nesse texto. Vamos analisar então, ó. Quem é o remetente? Lembrando, remetente, ó, é quem envia, remete, quem escreve a carta, quem está enviando, no caso, tá? Então, quem é o remetente da carta? Vamos observar aqui, ó, Antônio Modesto de Almeida, ok? Esse é o remetente. Então, vamos preencher aqui. Antônio Modesto de Almeida. Ok? E o destinatário, e o destino, ou seja, o destino para onde foi enviada a carta, tá? Se a gente voltar aqui no texto, a gente vai identificar para onde foi enviada essa carta. Para loja, ó, Conto de Fadas, loja de departamentos, tá? Foi enviada a carta para esse local aqui, é que foi o destino, né, dessa carta de reclamação. Então, registrar aqui, ó. E o destinatário, Conto de Fadas, loja de departamentos. Ok? E a última questão, vamos lá. C. Qual o assunto da carta? Nós sabemos que já é uma carta de reclamação. Mas qual o assunto dessa carta aqui? Lembramos que usamos expressões, né, bem formais. Veio manifestar meu descontentamento, que ele não estava feliz, dessa forma veio solicitar. Se a gente observar essa carta de reclamação, qual era o assunto aí? Tá? O atraso de uma encomenda, né, que o cliente não estava satisfatória, no caso para o cliente, no caso para o seu Antônio aí, Antônio Modesto, que é o autor da carta, tá? O remetente. Então, o assunto da carta é esse. Nós vemos aí o presente nesse tipo de texto, né, carta de reclamação, uma linguagem formal.
já que foi dirigida a uma loja de departamentos, a uma loja de produtos ali, onde foi feito um pedido e o cliente se mostrou insatisfeito devido ao atraso nessa encomenda, devido ao atraso nesse pedido, já que foi estipulada uma data e não foi cumprida, tá? Foi estipulada uma data de entrega com um prazo máximo também a ser cumprido ali. E nada ocorreu da forma que ele estava esperando, né? Pelo menos conforme foi determinado ali no pedido, tá bom? Então, nesse momento, nesse exemplo aí dessa carta de reclamação, a gente usa uma linguagem mais formal para expressar o que a gente deseja nessa carta. Em carta, no nosso dia a dia, a gente usa uma linguagem mais descontraída, usando não só expressões formais, como a gente vê aí. Vamos um exemplo dessa carta usada no nosso dia a dia agora. Vamos lá. O próximo exemplo dessa carta, ela fala o seguinte, ó. É uma filha enviando uma carta à mãe. A gente também vê a folha, ó. Folha é uma folha de caderno, como vocês observam as linhas, né? E fala o seguinte, ó. Fortaleza, 11 de abril de 2020. Mamãe, estou com muita saudade da senhora, mas devido à pandemia do coronavírus, não posso ir lhe visitar. Tenho certeza que tudo isso vai passar e logo poderemos nos reunir novamente. Se cuide e fica em casa, de sua filha que te ama muito, Rochelle. Nessa carta, diferente da anterior, essa carta ela é uma carta pessoal, tá? A carta anterior que nós vimos é uma carta de reclamação, onde a linguagem usada é uma linguagem mais formal. E essa que nós acabamos de ver é uma linguagem mais informal, que ela está se referindo à mãe. Tanto é que ela fala mamãe, ela não fala senhora, nem sequer cita o nome da mãe, tá? A gente sabe o nome da filha nessa carta. Mas se você perguntar para quem essa carta foi escrita, nós vamos ter que responder para a mãe da Rochelle, ou mamãe, né, da Rochelle. Mas especificamente o nome dela não foi citado nesse texto, né, nessa carta que nós acabamos de ver. Então, é uma linguagem mais descontraída, uma linguagem informal. Como é uma linguagem informal, vamos supor que eu trocasse essa expressão aqui, ó. Estou por tô. Tô com muita saudade, tá? Que é a mesma coisa de estou. Então, a gente usa essas expressões numa linguagem mais informal, né? Porque eu estou falando com a minha mãe. Então, essas linguagens que a gente usa no nosso dia a dia é uma linguagem mais informal. E é claro, dependendo da situação, eu uso uma linguagem mais formal, seguindo, né, exatamente as regras da gramática, conforme a nossa língua materna, que é a língua portuguesa, tá bom? Vamos ver outro exemplo que eu trouxe para a gente analisar tanto uma linguagem formal quanto informal. Vamos lá, para o próximo exemplo aí. Exemplo que nós temos, olha, doutor Armando, tá? Vamos fazer essa atividade aqui. Ela fala o seguinte, ó. Exemplo 1, na nossa atividade. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Olha só, uma linguagem bem informal nesse primeiro exemplo que nós vimos, tá? Obedecendo as regras da nossa gramática, conforme a nossa língua materna, a língua portuguesa, como eu falei já com vocês. O próximo exemplo, olha só a linguagem usada. É o mesmo texto, só que com uma linguagem mais informal. Olha só como ficou. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela, anos antes da gente se casar. Se você observar nesse
o exemplo número 2, a gente vê alguns erros, né, ortográficos, porque eles querem aqui, no caso, expressar a questão da linguagem mais informal, tá? No caso, esperar, não teria esse acento, terminaria com R, né? Esperar o filho. Não fica só espera, sem o R. Então, esses palavras que estão em negrito são que tem alteração para mostrar essa linguagem mais informal, como casar, que também não tem acento, tá? Sem o acento ia ficar casa, a nossa residência, e casar seria com R no final, o ato de a gente fazer o casamento, a união de duas pessoas, tá? Boa pra caramba, ó. Dizer que gosta muito da comida, muito gostosa. Diferente da anterior, que ele fala, ó, o famoso bolo de fubá cremoso. Ele usou uma expressão mais formal, famoso. Ele falou que é a expressão usada em nosso cotidiano, uma linguagem mais informal. Então, a gente vê esses erros mais, né, ortográficos aqui no texto, somente para expressar aqui, apresentar para vocês a diferença de uma linguagem formal, que é o primeiro exemplo aqui que nós vimos, tá? E o outro exemplo é uma linguagem mais informal. Então, vamos para a nossa última atividade aqui, ó. Utilizamos a linguagem coloquial em qual situação? Letra A, durante uma entrevista de emprego. B, durante uma conversa com os amigos. C, numa palestra para o público. Ou D, na sala de aula com a professora. Usamos uma linguagem coloquial quando estamos com os amigos, tá? Eu não falo numa palestra com o público, eu não falo na sala de aula com a professora e muito menos durante uma entrevista de emprego, que foi um dos exemplos que nós vimos em nossa aula, tá? Em um dos textos da nossa aula aqui. Então, a gente precisa ter esse cuidado no uso dessas linguagens, lembrando tanto a linguagem falada, que é a forma que eu me comunico, que às vezes eu posso deixar escapar, né, meus costumes, meus hábitos linguísticos aí, quanto a minha linguagem escrita, tá bom? Preciso me atentar ao que está sendo pedido ali. Uma linguagem formal, é claro, depende da situação, ou uma linguagem formal que é mais descontraída, entre os familiares e amigos ali. Por enquanto eu fico por aqui, hoje eu fico por aqui, tá, em nossa aula. Espero que você tenha compreendido a questão da linguagem formal e informal. E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Até a próxima. Tchau, tchau.